Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Lucas. Meditaremos hoje no capítulo 19, versículos de 11 a 21. A fim de saber quanto havia lucrado. Muito bom, servo bom e fiel, lucraste. É claro que Jesus nos quer empreendedores corajosos e inteligentes, que fazem bem frutificar o que Ele nos confia. Quem no fim da vida se apresenta a Deus somente com o que recebeu, no céu não entrará. Esse servo inútil, jogai-o fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, diz Jesus no Evangelho de Mateus. Dar frutos é uma questão de vida ou de morte eterna, não somente terrena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: o homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procurai negociar até que eu volte. Essa é a ordem do Senhor, que não admite desobediência, pena a expulsão do céu. Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? O evangelista Mateus continua: a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno.
O Evangelho dos pobres não é, de forma alguma, a apoteose do desleixo, da miséria causada pela preguiça, pela assídia, pela lerdeza. Deus não abençoa a moleza, a inércia, a indolência, o comodismo. Deus não abençoa os que dormem, os que ficam o dia inteiro de braços cruzados. Deus não gosta de quem não produz. Desde o Antigo Testamento, Deus é muito claro. Maldito quem cumpre relaxadamente a obra de Deus. Deus não abençoa os que ficam à toa, os que fogem do trabalho igual o diabo da água benta. Deus não abençoa os indisciplinados, os que fogem da fadiga do dia a dia. Nessa visão, Jesus recupera todo o pensamento da sabedoria do Antigo Testamento, como lemos no livro dos Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder, e dela aprende a sabedoria. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas. Um pouco cruza os braços para dormires. E a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. O Antigo Testamento nos alerta contra esta miséria e pobreza que vem do desleixo e que Deus não abençoa e não ama. Mas ainda encontramos no Antigo Testamento esta frase: a porta se revolve nos gonços, assim o preguiçoso na cama. O preguiçoso enfia a mão no prato, mas lhe custa muito levá-la até a boca. Repetimos: se a pobreza vem desta preguiça diabólica, então será uma pobreza que te leva para o inferno e não para o céu. São Lucas, neste seu relato, nesta parábola, diz que o patrão fez tirar a este servo até mesmo aquele pouco que ele tinha, e premiou, passou tudo nas mãos de quem tinha de quem tinha mais. Parece até o contrário do rico opulão, mas Jesus sabe bem o que diz. Como falamos no começo, é útil observar que o evangelista São Mateus escreve de forma mais forte ainda, relatando essa parábola. O fim desse servo mau e preguiçoso é terrível. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fim dos preguiçosos é o inferno, porque esse lugar onde há choro e ranger de dentes significa o inferno eterno. Certamente o preguiçoso, aquele que não produz, que não faz multiplicar o que Deus lhe deu, não entra no céu. São Paulo sintetiza com poucas palavras o dever do cristão. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. A preguiça vem da falta de amor. Silenciosamente ela diz: não me interessa nada do meu Senhor. Não me interessa trabalhar pelo reino. Não me interessa ajudar o próximo. Não me interessa construir o bem comum. O preguiçoso não é nem homem, não somente não é cristão. É um parasita da sociedade. Ele não ama, só suga e explora quem trabalha. Ele cospe sobre os dons que Deus deu, o dom da força, o dom da inteligência. O preguiçoso cospe contra a primeira vocação do homem, cultivar o mundo, cuidar do jardim do Éden, que é o mundo. A pobreza amaldiçoada que vem da preguiça só pode ser vencida pela palavra de Deus, pela evangelização. Por isso que todos os que separam a evangelização
da promoção humana são votados ao fracasso. Tudo o que falamos deve ser multiplicado por 10 quando se fala de trabalhar para Deus, trabalhar para construir o reino de Deus. Irmãos, Jesus nos quer empreendedores do reino. Vamos, portanto, aprender a arregaçar as mangas e colocar a fruto todos os dons que Deus nos deu. Quais são as características de um empreendedor? Ele dorme pouco e trabalha muito. É atento, cuidadoso, caprichoso. Sabe que os grandes navios podem afundar por causa de pequenos buracos e cuida dos mínimos detalhes. Eu me lembro, quando éramos pequenos, a nossa família tinha vinhas e no mês de outubro chegava a colheita da uva, o tempo da colheita. Precisava cortar os cachos de uva e recolhê-los para vendê-los. Pois bem, quando se corta um cacho do galho da videira, é fácil que alguns grãos de uva caiam no chão. Os adultos diziam a nós crianças: recolham estes grãos de uva que caíram. Quem não olha o grão não vale um grão. Assim é o empreendedor de Jesus, atento aos mínimos detalhes. Qualquer desperdício é morte. O empreendedor é sábio, não gasta mais do que ganha, sabe fazer bem as contas, tudo para o reino. Muito mais podemos dizer, mas uma coisa é certa: o mundo e a igreja vai para frente com os empreendedores que são os santos. Pergunte-se, quanto trabalhava São João Paulo II? Quanto trabalhava Papa João XXIII, que iniciou o Concílio Vaticano II? Quem dorme faz o jogo do encardido, mas quem é de Deus trabalha sem cansar noite e dia para que a graça se difunda. Continuamos agora lendo novamente esse misterioso e provocatório trecho do Evangelho. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: o homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem.
E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, para que seja uma virada no dia de hoje e também na nossa vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este nosso propósito que escolhemos.
obedientes e ativos para o reino. Paz e alegria a todos. Quem ama, acelera as mãos, seu cérebro. Paz e alegria a todos.